O fogo sexual, capítulo 10 do livro As Três Montanhas. A transmutação sexual do Ensemblings em energia criadora se faz possível quando evitamos cuidadosamente o abominável espasmo, o imundo orgasmo dos fornicadores. A bipolarização desse tipo de energia cósmica no organismo humano foi, desde os antigos tempos, analisada nos colégios iniciáticos do Egito, México, Peru, Grécia, Caldeia, Roma, Fenícia, etc, etc, etc. O ascenso da energia seminal até o cérebro verifica-se graças a certo par de cordões nervosos que, em forma de 8, se desenvolvem esplendidamente à direita e à esquerda da espinha dorsal. Chegamos, pois, ao caduceu de Mercúrio com as asas do espírito sempre abertas. O mencionado par de cordões nervosos jamais poderia ser encontrado com um bisturi, porquanto estes são antes de natureza semi-etérica, semifísica. Estas são as duas testemunhas do Apocalipse, as duas oliveiras e os dois candeiros que estão diante do Deus da terra. E se alguém os quiser danar, sai fogo da boca deles e devora os seus inimigos. Na sagrada terra dos Vedas, este par de cordões nervosos são conhecidos com os nomes sânscritos de Ida e Pingala. O primeiro relaciona-se com a fossa nasal esquerda e o segundo com a direita. É óbvio que o primeiro desses dois nadis, ou canais, é de tipo lunar. É ostensível que o segundo é de natureza solar. A muitos estudantes gnósticos poderá surpreender um pouco que, sendo Ida de natureza fria e lunar, tem as suas raízes no testículo direito. A muitos discípulos do nosso movimento gnóstico poderiam cair-lhes como algo insólito e inusitado a notícia de que, sendo Pingala de tipo estritamente solar, parta realmente do testículo esquerdo. Entretanto, não nos devemos surpreender, porque tudo, na natureza, se baseia na lei das polaridades. O testículo direito encontra seu antipolo exato na fossa nasal esquerda, e isso já está demonstrado. O testículo esquerdo encontra-se seu antípoda perfeito na fossa nasal direita e, obviamente, isto deve ser assim. A fisiologia esotérica ensina que, no sexo feminino, as duas testemunhas partem dos ovários. É inquestionável que, nas mulheres, a ordem deste par de oliveiras do templo se inverte harmoniosamente. Velhas tradições que surgem da noite profunda de todas as idades dizem que, quando os átomos solares e lunares do sistema seminal fazem contato no tribeni, perto do cóccix, então, por simples indução elétrica, despertam uma terceira força. Quero referir-me ao fogo maravilhoso do amor. Escrito está nos velhos textos da sabedoria antiga que o orifício inferior do canal medular nas pessoas comuns e correntes encontra-se hermeticamente fechado. Os vapores seminais se abrem para que o fogo sagrado da sexualidade penetre por ali. Ao longo do canal medular processa-se um jogo maravilhoso de variados canais que se penetram e compenetram mutuamente, sem se confundirem, porque estão localizados em diferentes dimensões. Recordemos o Sushumna e outros, como o Vajra, o Chitra, o Centralis e o famoso Brahmanadi. Por este último acende o fogo do deleite sexual, quando jamais cometemos o crime de derramar o sêmen. Absurdo é enfatizar a equivocada ideia de que o erótico fogo de todas as gitas empreenda viagem de retorno para o cóccix, depois da encarnação do ser, o Divatma, no coração do homem. Falsidade horripilante é aquela que afirma, torpemente, que a chama divina do amor, depois de haver gozado sua união com Paramashiva, se separe em viagem de retorno pelo caminho inicial. Tal regresso fatal, dito descenso até o cóccix, só se torna possível quando o iniciado derrama o sêmen. Então, cai fulminado pelo raio terrível da justiça cósmica.
O ascenso do fogo sexual pelo canal medular realiza-se muito lentamente, de acordo com os méritos do coração. Os fogos dos cárdias controlam sabiamente o ascenso milagroso da flama do amor. Obviamente, tal chama erótica não é algo automático ou mecânico, como supõem muitos equivocados sinceros. Este fogo serpentino desperta exclusivamente com um deleite sexual amoroso e verdadeiro. Jamais acenderia a flama erótica pelo canal medular de casais unidos por mera conveniência pessoal. Seria impossível o acesso da chama santa na espinha dorsal de homens e mulheres adúlteros. Nunca subiria o fogo das delícias sexuais na espinha dorsal daqueles que atraiçoam ao guru. Jamais acenderia o fogo sexual pela medula dos beberrões, afeminados, lésbicas, drogados, assassinos, ladrões, mentirosos, caluniadores, exploradores, cobiçosos, blasfemos, sacrilégios, etc, etc, etc. O fogo dos gozos sexuais é semelhante a uma serpente de maravilhas que, quando desperta, emite um som muito similar ao de qualquer víbora assolada por um pau. O fogo sexual, cujo nome sânscrito é Kundalini, desenvolve-se, revoluciona e acende dentro da aura resplandecente do Mahashohan. O ascenso da flama das ditas ardentes ao longo do canal espinhal, de vértebra em vértebra, de grau em grau, resulta, em verdade, muito lento. Jamais subiria instantaneamente, como equivocadamente supõem algumas pessoas que não possuem informação correta. Folgo em dizer, em grande estilo e sem muita prosopopeia, que os 33 graus da maçonaria oculta correspondem, esotericamente, com as 33 vértebras espinhais. Quando o alquimista comete o crime de derramar o vaso de Hermes, refiro-me ao derrame seminal, obviamente perde graus maçônicos, porque o fogo dos encantos amorosos desce uma ou mais vértebras, de acordo com a magnitude da falta. Recuperar os graus perdidos soe ser espantosamente difícil. Entretanto, está escrito que na catedral da alma há mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 1000 justos que não necessitam de arrependimento. No magistério do amor sempre somos assistidos pelos Elohims, eles nos aconselham e ajudam. A Universidade Admiática dos Sábios examina, periodicamente, os aspirantes que, depois de terem renunciado a Mamon, intelectualismo e riquezas materiais, desfrutam, sabiamente, das delícias do amor no tálamo nupcial. Na medula e no sêmen encontra-se a chave da redenção, e tudo que não seja por ali, por esse caminho, significa, de fato, uma perda inútil de tempo. O fogo serpentino, Kundalini, encontra-se enroscado, como qualquer cobra, com 3 voltas e meia, dentro de certo centro magnético situado no osso cóccigeo, base da espinha dorsal. Quando a serpente sexual desperta para iniciar sua marcha para dentro e para cima, passamos por 6 experiências místicas transcendentais, que podemos e devemos definir claramente com 6 termos sânscritos assim: Ananda, certa alegria espiritual; Kampan, hipersensibilidade de tipo elétrico e psíquico; Utan, progressivo aumento autoconsciente, desdobramentos astrais, experiências místicas transcendentais nos mundos superiores, etc. Gurni, intensos anelos divinais; Murcha, estados de lassitude, relaxamentos de músculos e nervos de forma muito natural e espontânea durante a meditação; Nidra, determinado tipo específico de sono que, combinado com a meditação interior profunda, vem a se converter em samadhi resplandecente, êxtase. Inquestionavelmente, o fogo do amor nos confere infinitos poderes transcendentais.
A flama sexual é, fora de toda dúvida, uma verdade geovística e vedantina ao mesmo tempo. A chama sexual é a deusa da palavra, adorada pelos sábios. Quando desperta, confere-nos a iluminação. A flama esotérica nos confere essa sabedoria divina que não é da mente e que está mais além do tempo. É ela a que dá também o mutik da beatitude final e o dhinana da liberação. Di, on, is e o Dionísio. Silabando-se esta mágica palavra, este mantra de maravilhas, sobrevém extraordinariamente a transmutação voluntária da libido durante o coito paradisíaco. Mágicos resultados deste mantra. De intensificada vibração dos órgãos criadores. On, movimento inteligente da energia criadora em todo o sistema nervoso sexual até submergir na consciência. Is, esta mântrica sílaba nos recorda os mistérios isíacos e o seu correspondente nome Isis. Obviamente, a vogal I e a letra S, prolongadas como um silvo doce e aprazível, invocam a serpente sexual para que suba, vitoriosa, pelo canal medular espinhal. E o Isolda, o androginismo lunisolar, Osíris Ísis, cintila desde o fundo profundo de todas as idades, terrivelmente divino. E, com sua profunda significação, certamente ao Ligan, falo, o Iod hebreu. O é o termo feminino, o útero, o Ione, o famoso Re de tipo hebraico. E o, quando entoamos esta última sílaba da mágica palavra durante o transe sexual, então se produz a transmutação íntegra da libido. Assim é como a serpente ígnea de nossos mágicos poderes desperta para iniciar seu êxodo pelo canal medular. Resulta patente e manifesto o aspecto maternal da flama sagrada que, de forma serpentina, ascende pela espinha dorsal. Flama com figura de cobra, divina chama sexual, mãe sacraticíssima Kundalini. Fora do corpo físico, nossa mãe cósmica particular, pois cada um tem a sua, assume sempre a presença maravilhosa de uma mãe virgem. Certa vez, não importa o dia nem a hora, achando-me fora do corpo físico, encontrei-me com minha mãe sagrada no interior de um precioso recinto. Depois dos costumeiros abraços de filho e mãe, ela se sentou num cômodo sofá, frente a mim, oportunidade que aproveitei para fazer perguntas necessárias. Estou indo bem agora, mãe minha? Sim, filho meu, vais bem. Ainda necessito praticar magia sexual? Sim, ainda necessitas. É possível que lá, no mundo físico, haja alguém que se possa autorrealizar sem necessidade da magia sexual? A resposta a esta última pergunta foi tremenda. Impossível, filho meu. Isso não é possível. Confesso francamente, sem rodeios, que essas palavras da adorável deixaram-me assombrado. Recordei, então, com suprema dor, tantas pessoas pseudo-esoteristas e pseudo-ocultistas que anelam, de verdade, a liberação final, porém, desconhecem o Sahaja Maituna, a magia sexual, a chave maravilhosa do grande arcano. Inquestionavelmente, o caminho que conduz ao abismo está empedrado de boas intenções.